Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao Souza Cash. E hoje, o nosso primeiro episódio, estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês temas relevantes do direito bancário, do universo dos bancos e instituições financeiras. No nosso episódio passado, episódio piloto, trouxe aqui a doutora Tereza Martuchelli e o José Massude, que são as pessoas responsáveis pelo atendimento dos nossos clientes, para fazer uma apresentação do nosso escritório. E hoje eu gostaria de trazer uma convidada super especial. Eu vou apresentar daqui a pouquinho. Primeiramente, eu queria pedir a todos vocês para se inscreverem no nosso canal, apertar o sininho e dar o like nesse vídeo. Assim a gente vai poder trazer conteúdo para o máximo de pessoas possível. Também não deixe de seguir a gente no Spotify e no Deezer, onde o nosso podcast vai estar lá, disponível para você escutar durante o treino, uma caminhada, uma corrida e não perder nenhum assunto aqui do Souza Cash, tá bom? Também gostaria de falar com vocês de me seguir no Instagram, o @ThalisonSouza, e também o Instagram do nosso escritório, o Escritório Souza Advogados, que aí é o escritório que é responsável por nos trazer até aqui no Souza Cash, tá? Então, as formalidades feitas, queria aqui apresentar ela, mineira de sotaque baiano, Ana Luísa Camel, é especialista em planejamento e orçamentos. Atua como consultora financeira da W1 Consultoria e já impactou a vida de mais de 60 famílias. Apaixonada pela liberdade, entende que ser prisioneiro é um tremendo desrespeito com a nossa própria natureza. Afinal, todos merecem a oportunidade de fazer suas próprias escolhas e definir seu destino. Ana Luísa é especialista em assuntos financeiros. A gente vai tratar aqui, abordar em cima desse tema alguns pontos, como educação financeira, questões também do planejamento patrimonial de empresários. Ana Luísa, muito obrigado pela presença, tá bom? Você que é minha conterrânea. Boa noite, doutor Thalisson, tudo jóia? É um prazer estar aqui hoje, muito obrigado pelo convite. Estamos trazendo aí um conteúdo muito bacana para a gente poder conversar hoje, né? Então é um prazer enorme estar aqui hoje fazendo parte desse podcast. Eu que agradeço, Ana Luísa, pelo convite, me sinto muito honrado. Esse podcast é um sonho que está se tornando realidade aos pouquinhos, e contar com você no nosso primeiro episódio é de uma grande alegria mesmo, viu? Muito obrigado por você ter aceitado. Imagina, será um prazer imenso esse bate-papo aqui hoje. Show de bola. Ana, conta pra gente como é seu trabalho, explica para as pessoas que não te conhecem, o seu Instagram também. Fala um pouquinho do que você faz. Bom, pessoal, eu sou Ana Luísa Camel, eu sou consultora financeira e a minha missão de vida é empoderar você na conquista dos seus objetivos financeiros. Então, o que é isso? É trazer o planejamento de forma estratégica para que você consiga conquistar os seus objetivos financeiros. Afinal, a gente trabalha todos os dias para alguma coisa e essa coisa ela precisa ser realizada, né, para que a vida faça sentido e a gente conquiste o que realmente que a gente veio conquistar aqui nessa vida, tá? O meu Instagram é o Consultora Camel. Tá? Me sigam lá nas redes sociais, será um prazer compartilhar com vocês excelentes informações aí da educação financeira. Perfeito, Ana. Te trazer aqui para o nosso bate-papo foi algo muito, muito importante, porque a gente acaba falando para o mesmo público, né? Nosso escritório, que a gente atua mesmo na gestão de passivos bancários, talvez até uma consultoria para poder evitar qualquer tipo de problemas do inadimplemento, né? Uhum. Daquelas fases do inadimplemento, que hoje, inclusive, pode chegar até uma suspensão de CNH e passaporte, enfim. E você, como educadora financeira, pode trazer informações para que esse público evite chegar ao ponto desses inadimplementos. A gente sabe, para poder agora chegar mesmo nas questões das perguntas, que quase 70% das famílias brasileiras, elas encontram superendividadas, né? As dívidas dessas pessoas ultrapassam seus ganhos de forma que elas não conseguiriam pagá-las sem comprometer a sua subsistência. O que você atribui esse efeito devastador do superendividamento? Bom, basicamente hoje a gente tem o seguinte cenário no Brasil, né? A gente não tem basicamente a educação financeira nas escolas, né? A gente passa por todo o processo educacional, buscando cada vez se estruturar melhor financeiramente falando, buscar profissões melhores, né? Ter um crescimento de carreira, mas o básico não foi ensinado, que é como lidar com o dinheiro, né? A gente é bombardeado de informações o tempo todo, temos aí várias propagandas que nos influenciam um consumo enorme, mas a gente não parou para pensar o que fazer
para poder estruturar um fluxo de caixa, um orçamento doméstico mesmo, né? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente consegue elencar o que é gasto fixo, o que é gasto variável? São coisas básicas de um orçamento doméstico. Então não nos foi ensinado isso. Então eu atribuo principalmente a questão da falta de educação financeira básica mesmo. É o que seria inclusive uma solução que eles estão tentando implementar nas escolas, essa parte de educação financeira. Seria sensacional se a gente conseguisse implementar em todas as escolas hoje do Brasil a educação financeira. Então seria o básico partir daí. Certo. Né? Essa educação financeira, inclusive eu até acho que o direito também poderia fazer parte da educação básica, né, dessas pessoas. E você fala de questão de orçamento variável, eu tô te perguntando mesmo porque eu também sou leigo nessas questões, tá? O que seria esse básico? Me explica, assim, alguns termos que você acabou de falar, que para você que lida com isso no dia a dia é básico, mas para as pessoas também entenderem. Vamos dar uma pequena aulinha básica, assim, para as pessoas começarem a entender. Vamos lá. Primeiro a gente precisa estruturar o que eu ganho. Né? O que é o ganho? É aquilo que você está trabalhando, que você está conquistando. Então, especialmente em CLTs, a gente tem um orçamento fixo. Né? Então, seria mais fácil controlar. E o PJ? Que um mês explode de vendas e um mês não tem nada. Né? Então, como lidar com essa entrada variável? Né? Através até do fluxo de caixa da PJ. Né? Estruturar ali um prolabore mensal para que a pessoa consiga estruturar ali, o meu padrão de vida tem que ser X porque eu recebo tal valor. Então, a entrada é isso, né? É o nosso ganho. Né? E a partir disso, a gente estrutura custos fixos essenciais, que é o que a gente não pode deixar de pagar, basicamente. Né? Em ordem de prioridade é o primeiro. Entra ali um financiamento imobiliário, entra ali o aluguel de sua casa, o condomínio, IPTU. São gastos que você não pode deixar de pagar. Né? A energia, a sua internet, isso é gasto fixo essencial, o plano de saúde, né? Depois a gente entra no gasto fixo, que não é essencial, ele existe, porém ele não está ali, a gente pode dar uma mexida, né? Vamos dizer assim, então um plano de telefone, né? A faxineira que vai na sua casa, são gastos fixos não essenciais, mas eles existem mensalmente, né? E a gente tem um gasto variável, que é onde que a gente encontra o maior problema, né, que é onde que surgem os gastos que a gente chama de fantasmas. Muita gente chega para mim e fala assim: Ana, eu ganho muito dinheiro, mas eu não sei onde que está indo parar o meu dinheiro. E aí a gente com certeza vai estruturar melhor o gasto variável, que é ele que geralmente é o vilão, né, que é aquele supermercado, parcelamento de cartão, roupa, belezas, coisas que são muito variáveis e que a pessoa ela perde um pouco até da noção se ela não tiver um controle. Né? Aí entra até a questão do cartão de crédito, que muitas vezes é um vilão, mas pode ser uma saída sensacional se muito bem estruturado, né? Que é onde que existem os gastos variáveis. E aí a gente estruturando isso, eu consigo saber exatamente assim, ó, seu fluxo de caixa está saudável ou seu fluxo de caixa não está saudável. Você falou do cartão de crédito, eu vou até puxar um erro que eu cometi, e eu não tinha uma profissional para me falar, mas alguém me falou, por exemplo, parcelar feira. A feira do mês. Você vai no supermercado e tem aquela propaganda tentadora, parcele as suas compras do mês em 3 vezes. Poxa, mas eu tenho que fazer as compras todo mês. Se a compra é mensal, né, não faz sentido eu parcelar ela em 3 vezes. Abastecer também, eu não sei se eu tô certo, mas assim, vou fazer uma viagem com a família no final do ano, vou sair daqui de Belo Horizonte, vou para Porto Seguro. Pô, uma viagem longa, talvez nesse sentido, faz sentido parcelar nesse caso, porque feira você faz todo mês. Então eu posso falar que é uma despesa fixa? É uma despesa fixa. Combustível, eu trabalho com carro todos os dias, é uma despesa fixa. É uma despesa fixa. E não nesse caso, se caso eu quiser fazer uma viagem e parcelar, faz sentido? O ideal, na verdade, é a gente estruturar o planejamento da viagem para que quando você viaje, ela já seja paga. Então, imagina que você vai fazer uma viagem de final do ano e você já sabe que ela vai existir. Você já tem ali as suas férias programadas, né, que é as férias jurídicas, e você já sabe que você vai viajar em dezembro de tal data a tal data. Então, a gente precisa começar a pagar essa viagem agora, para que quando você vai com o seu orçamento todo liberado. Você não precisa parcelar a viagem, ela já está paga. Esse é o cenário ideal, né? Quando a gente consegue realmente planejar um sonho. O segredo, então, é planejamento. Planejamento. A palavra-chave aí, a cereja do bolo. Se planejar, organizar, ter mapeado essas despesas mensais, do que eu ganho, o que está saindo. Também, eu faço, até na empresa mesmo,
Mapear para saber onde que tá o problema. Às vezes você tá saindo uma grana que não faz sentido, ou você tá concentrando um orçamento em algo que não está tendo tanto retorno. Seria basicamente isso, né? Exatamente. É fazer um orçamento saudável, porque dentro do seu orçamento doméstico precisa ter coisas essenciais, como, por exemplo, uma reserva de emergência que a gente precisa juntar, um planejamento de aposentadoria, um investimento, né? Isso sim são gastos que a gente precisa colocar no orçamento. E muitas vezes as pessoas se assustam quando elas veem que o gasto variável delas é muito além do que elas imaginavam. Geralmente funciona assim: Ana, eu acho que eu gasto R$1.000 de supermercado. A gente começa a contabilizar em 2.500. Ah, não sei onde que está indo parar o meu dinheiro. Quando a gente vai ver, está em pequenas coisas, que são os gastos fantasmas. Eles roubam o seu dinheiro. Eles são os ladrões do seu dinheiro. Eles que vão ali, que você não tem noção. O seu aluguel você sabe, a parcela do seu carro você sabe, a média de gasolina você sabe. Então, se você sabe tudo isso, para onde que está indo o dinheiro? É que deveria estar sobrando. Perfeito. E quando é assim, eu sou casado, por exemplo, eu sou casado com a Roberta. Uhum. Nós dois temos a nossa renda, temos despesas individuais, mas também nós temos despesas do casal. Certo? Certo. Como é que a gente organizaria isso? Isso eu tô puxando para mim porque é uma dúvida que surgiu agora. Existem dois perfis de casais. Os que gostam de separar contas e os que tratam tudo como único. Os que gostam de separar contas não tem problema qual que funciona melhor, qual que funciona pior. Isso não tem nada a ver, de acordo com o perfil de cada um. Né? A ideia é, qual que é a porcentagem que você é responsável pelas contas domésticas, qual que é a porcentagem que a sua esposa é responsável. E os objetivos em comum funcionam da mesma forma. Então, se os dois vão viajar no final do ano, vai fazer a viagem da família no final do ano, basta os dois contribuírem percentualmente falando com cada valor de acordo com o orçamento de cada um. Mas esse percentual vai ser levado em consideração a renda? Então, por exemplo, se fulano ganha 10 e o outro parceiro ganha 5, é esse valor de entrada que vai determinar a porcentagem? Exatamente. Geralmente a gente funciona melhor em percentuais porque a renda de cada um pode ser diferente, né? Mas vai muito da estrutura de cada casal. Tem casal que não, eu vou dividir meio a meio independente de quanto cada um ganha. Uhum. Tem casal que não, eu vou dividir percentualmente. Eu ganho 30% a mais, então a minha despesa da casa, responsabilidade financeira minha tem que ser 30% superior. Funciona de acordo com o perfil do casal, né? Muito personalizado. Por isso que a consultoria financeira, ela é muito individual, ela é muito, eu não consigo fazer em escala, eu não consigo falar assim, essa fórmula cabe em você e cabe em todo mundo. Não, vai muito do perfil de cada um, do ganho de cada um, né, do quão objetivos em comuns como eles têm. Às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra coisa totalmente diferente. Então a gente precisa estruturar 2 carteiras de investimento diferentes. São 2 vidas diferentes. Então são 2 planejamentos também separados. É personalíssimo, né? Exatamente. É igual direito, igual a gente fala do escritório também. Apesar, igual por exemplo, a gente está tratando aqui de questão do superendividamento, existe uma ação, né, uma lei que trouxe a possibilidade de uma repactuação judicial das dívidas, né? Por mais que essa lei ela se enquadra a dezenas, centenas de pessoas, cada processo ele tem a sua particularidade. Então é muito isso também na questão do investimento, né? Porque eu ia te perguntar, por exemplo, para você, o que é mais saudável? Juntar tudo ou separar tudo? Não dá para saber, né? Não dá. É muito personalizado. É muito perfeito. personalizado. Então a solução de cada um tem que ser estudada, né? Porque o perfil de cada um é diferente. Então como eles lidam com essa informação é totalmente diferente. Por isso que é tão personalizado. Cara, maravilha. Ana Luísa, lá no escritório, como a gente trata bem essa questão financeira, tanto de pessoas físicas, pessoas jurídicas, existem muitos casos lá no escritório de empresários que chegam com inadimplemento de contrato bancário, né? Talvez uma situação que chegou através de um descontrole, talvez a médio e longo prazo, né? Existe ainda uma cultura do empresário de misturar as suas receitas físicas, a receita da pessoa jurídica, né? O que inclusive a gente sabe que isso pode gerar uma falência, quebra do seu negócio, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, a falta de, novamente tocando no assunto da falta de planejamento, mas especificamente essas pessoas que são microempresários, MEI, que realmente eles não têm uma separação do que é pessoa jurídica, do que é pessoa física, faz aquele descontrole ali, aquela confusão patrimonial,
E a gente sabe o resultado disso tudo. Então você como especialista, eu queria que você comentasse sobre isso pra gente. Você falou uma coisa muito interessante, que é muito comum chegar para mim esse tipo de situação, que é a pessoa que não sabe nem quanto que ela está ganhando. Então, como a gente vai fazer um planejamento estratégico, né, de curto e médio prazo, se a gente não sabe nem quanto está entrando de receita? Justamente porque, eu passo esse cartão de crédito aqui é PJ, eu estou passando minha conta do supermercado, isso aqui é meu Pix pessoal, estou recebendo nele, isso aqui é... Então faz uma mistura enorme. Então o primeiro ponto que a gente tem que fazer o cliente entender é: CPF é diferente de CNPJ. São duas pessoas diferentes. Então, um é a sua empresa e o outro é você, né? Então, inclusive, essa parte de entender quanto a pessoa ganha vai muito do fluxo de caixa, né? Que é uma parte muito básica de um empresário. Como que você vai ter uma empresa se você não sabe se ela tem lucro? Se você não sabe qual que é o ponto de equilíbrio dela, né? Se você não tem uma reserva financeira, inclusive da empresa. Então, estou lá na minha casa, trabalho 100% com o meu computador e o computador quebra. Essa despesa é uma despesa da PJ ou a despesa da PF? Então as pessoas se misturam ali. Isso acaba gerando um grande problema. Até mesmo da parte da estratégia. Qual é o próximo passo da minha empresa? Qual é o próximo investimento? Exatamente. Será que eu posso investir? Eu não sei. E trazer até segurança. Igual, por exemplo, lógico, ninguém trabalha de graça, entre aspas. Tira um prolabore fixo. Vai trazer até uma estabilidade para você, sabendo que naquele mês você vai ter aquela receita segura, né? É extremamente necessário. Eu não consigo planejar nada se eu não tenho um provisionamento de receita, né? Então, um ponto essencial é a pessoa entender que não é o lucro inteiro da pessoa jurídica que é o salário dela. Sim. Ela precisa ter uma reserva de oportunidade, né? Surgiu uma coisa para ampliar minha empresa, né? Vou adquirir um novo material, vou investir em publicidade, vou investir em marketing. Então a pessoa ela tem que entender que é diferente, né? Até para ela falar assim, não, isso aqui dá para fazer e isso não dá. Então o primeiro passo que a gente faz é realmente fazer com que a pessoa entenda que são dois seres diferentes, a PJ da PF. E geralmente isso demora um tempo, até pela cultura, né? Eu formei engenheira, não formei gestora, você formou advogado, não formou empresário, né? Então a gente tem essa quebra também da parte de gestão, né? A gente não é educado a ser um administrador, a ser um gestor. Isso é um ponto. Quer ver um caso interessante? É que alguns clientes meus não sabem que tem que declarar imposto de renda. Tem gente que recebe um olerite e não sabe ler, não sabe se está certo ou se está errado. Então como que tem um furo enorme ali educacional, né? Então, como que você não sabe que você tem que declarar seu imposto de renda? Como que você não sabe o que significa aqueles descontos de imposto de renda, de INSS, do seu contra-cheque? Sim. Né? Então, é o básico que não está sendo ensinado. Então, essa falha, ela vem lá de trás, né? Então, não somos formados empresários, Sim. mas muitos de nós atuamos como empresários. Sim. Isso traz essa quebra de conhecimento mesmo. Olha, quem me segue no Instagram sabe que eu procuro estudar muita coisa sobre gestão. Porque realmente, hoje eu me vejo mais empresário. 100% empresário. 100% empresário. Eu tenho um escritório de advocacia, sou advogado, tenho OAB, tudo certinho. Eu que assino as petições, tudo ok. Mas a minha parte no escritório é 100% de gestão. Exatamente. Certo? Então eu tive que aprender a ser gestor. E como que eu consegui? Estudando bastante. A mesma coisa você, tenho certeza disso. Me formei como bacharel em Direito, passei na prova da ordem, mas para eu me qualificar, para eu gerir o número de funcionários que eu tenho, também gerir o número de clientes que a gente tem que ser feita uma gestão, uma educação sobre gestão para controlar os processos internos da empresa, entender também a questão financeira, mesmo que básica, para você conseguir pelo menos dialogar com o seu funcionário que trata sobre a questão financeira, né? Exatamente. Então, assim, educação, gente, educação é tudo. Tudo, tudo, tudo. Puxa até a sardinha novamente pro direito, porque o direito não ensina a advogar, ele ensina direito, né? A gente sabe que você pode fazer concurso e tudo mais. Então, a educação é tudo, para vocês evitarem essas questões. Você que é empresário, até mesmo você que é pessoa física e tá numa situação de sobreendividamento, entenda que somente a educação pode tirar você dessa situação atual, né? Não é difícil, né, Lu? Não. Existe... E a gente tem que contar muito com o auxílio de pessoas que são especializadas nisso. Então, quem melhor para dizer sobre o seu imposto de renda do que o seu contador? Sim. Quem melhor para estruturar a sua vida financeira do que um consultor financeiro? Né? Então, a gente precisa entender que profissionais especializados, eles vão
ter resultados muito melhores do que a gente ficar batendo com a cabeça no prego. Com certeza, né? Com certeza. Eu bati muito nesse martelo no nosso episódio piloto, da importância de você contratar uma especialista no seu assunto. Se o meu problema é financeiro, tem que contratar um consultor financeiro. Ana Luísa, analisa aqui onde eu estou errando, quais são as saídas, o que eu posso fazer para poder sair dessa situação de superendividamento, ou até mesmo um empresário organizar toda a sua situação financeira para ele saber aonde quer chegar. Tem até aquele ditado, né? Para quem não sabe onde vai chegar, qualquer lugar serve, né? Exatamente. E até para a gente entender, sim, tem gente, até triste escutar isso, mas durante as minhas reuniões de consultoria eu pergunto uma coisa muito simples: qual idade que você quer aposentar? Qual salário que você quer ter? E a pessoa simplesmente ela não sabe isso. Então, como que você está trabalhando diariamente, que a gente chama isso de corrida dos ratos, né? Nas finanças a gente chama isso. Que é como? Pensa que aquele ratinho que a gente tem ali dentro de casa, que ele fica rodando, não sai do lugar. Você olha para ele e fala assim: por que esse ratinho fica rodando e rodando e rodando e não sai do lugar? É exatamente o que a maioria dos brasileiros fazem. Acorda todos os dias, vai trabalhar, volta para casa, exausto, cansado, mas não está acumulando patrimônio, não sai do lugar. Então não está adiantando nada, você está apagando incêndio ali. Não está fazendo uma aposentadoria de qualidade, não está fazendo uma blindagem estruturada, seus filhos estão aí sem um planejamento estratégico para eles, os seus sonhos não vão acontecer, e isso acaba sendo o que a gente chama na parte de finanças de corrida dos ratos. Então será que você não está nessa corrida dos ratos? Será que você não está ali todos os dias acordando e fazendo a mesma coisa e não saindo do lugar? É um questionamento que a gente tem que fazer. Exatamente. A pessoa não está vivendo, ela está existindo, né? Existindo. Exatamente. E os sonhos movem a gente. É o combustível da nossa vida, né? São os nossos sonhos. Então, para que a gente está trabalhando todo dia, se não para conquistar o que a gente quer conquistar? Né? Para ter a casa que você quer ter, para colocar os seus filhos na escola que você quer colocar, para fazer o intercâmbio no exterior. Claro. Então, para quê? Sim, para quê? E, gente, não vamos demonizar o dinheiro não, tá? O dinheiro serve para 3 coisas. Primeiro, realizar sonhos. Segundo, ajudar pessoas. E terceiro, trazer segurança para você e sua família. Tem gente que demoniza o dinheiro, mas ele só vai saber a importância do dinheiro quando ele realmente precisar. Quando uma mãe, um filho, uma esposa realmente precisar de um tratamento caro, e você ter ali a grana para poder colocar. Exatamente. Então, se você não quiser fazer por você, faça pelas pessoas que você ama, tá? Exatamente. Controle financeiro é algo não só para você, tá bom? Para seus filhos, para as pessoas que você ama, para você ajudar também quem precisa e realizar ações. Perfeito. É isso aí, né? Perfeita colocação. Excelente. Ana Luísa, vamos lá. O que chega muito pra gente lá? Empresário. Vamos continuar nesse papo do empresário. Na maioria das vezes esse empresário, Ana Luísa, ele utiliza o banco como seu sócio, né? Ele pega com ele algum investimento para poder crescer o seu negócio, um capital de giro, por exemplo, vamos colocar em regras gerais, né? Por uma infinidade de fatores, chegam pra gente inúmeras pessoas com contratos em atraso. O que esse empresário pode fazer para evitar esse inadimplemento? O primeiro ponto que o empresário tem que ter em mente é planejamento. Antes de você pegar um empréstimo no banco, o que você tem que analisar? É a quantidade de dinheiro que você pode pegar. Qual taxa bancária ela vai estar mais barata? Para que você está buscando uma taxa cara? Às vezes você está pagando um valor muito alto por aquilo, e aí não vale a pena. Então, o empresário ele tem que ter uma reserva emergencial e uma reserva de oportunidade no caixa também. Muitas vezes as pessoas desconsideram isso. Então, o primeiro empecilho que tem ali no seu dia a dia, que você não consegue ter o capital que você pensou que teria, o primeiro empecilho você vai cair no endividamento. Né? Por quê? Porque não tem um capital de reserva de emergência na parte da PJ. Isso é extremamente necessário. Né? Então, uma coisa que a gente precisa ver é o planejamento. Né? Você está buscando dinheiro para quê? Né? Realmente você consegue dar esse passo? Ou você está fazendo um risco da ruína, colocando tudo que você tem dentro desse único investimento e achando que vai dar certo? Tá? Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é, quando for atravessar um rio, a gente pisa primeiro uma perna e depois a outra. Porque primeiro a gente tem que sentir a segurança. E depois você coloca a outra, porque você já sabe onde que você vai conseguir alcançar. Né? Então, o ponto primordial é o planejamento. Perfeito. A gente puxa lá de trás, né? Se você não faz o mínimo,
como que você vai saber se realmente esse investimento vai fazer sentido para você? Então, primeiro a gente faz o mínimo. O que é o mínimo? Aprender a gerir essa empresa. Aprender, parar de confundir as suas despesas e as suas receitas físicas com despesas e receitas da sua empresa. Faça um fluxo de caixa bem feito, tire um prolabore, deixe o caixa uma reserva de emergência saudável. A gente não sabe o que pode acontecer. A gente teve uma pandemia, né? Exemplo, né, muito atual. Eu acho que nos próximos anos a gente não vai ter problema mais de pensar que uma emergência não vai acontecer, né? Sim. Que antes a gente tinha uma dificuldade enorme de explicar o que era uma emergência. A pandemia veio para esclarecer isso, né? Claro. Outra coisa, eu tive uma amiga, colega advogada também, que tem o mesmo business da gente, que é mais empresária que advogada. Em São Paulo teve fortes chuvas, né, de semana, acho que foi na semana passada, alagou o escritório dela inteiro, ela perdeu todo o equipamento dela. Se eu não me engano, 24 computadores, máquinas de impressora, tipo isso, sabe? Imprevisível. Se ela não ela falou assim, graças a Deus que eu tenho uma reserva de emergência saudável que estava ali, me corrija se eu estiver errado, estava rendendo por dia, eu acho que é CDB que fala? A taxa é o CDI. É CDI, mais ou menos isso. Assim, ainda bem que eu tenho uma reserva de emergência saudável, eu vou conseguir reestruturar meu escritório rápido. Então isso mostra o quê? Que ela tinha equilíbrio das finanças dela, que ela tinha planejamento e que ela estava preparada para o que podia acontecer, né? Exatamente. Então é basicamente isso, né, Lu? Uma das coisas principais que fazem as empresas caírem no endividamento é dar um passo maior que a perna. Não ter controle do fluxo de caixa. Você vai lá, pega um crédito. Hoje a gente tem acesso a crédito muito mais fácil. Isso é um ponto positivo e negativo, né? Porque rapidamente você consegue contratar um crédito, mas a qual consequência, né? Então, às vezes a pessoa, o empresário, ele tem a ânsia de crescer e o banco, ele é um excelente salto para você fazer isso, né? Você precisa de dinheiro para você crescer, você vai lá e pega um crédito, tudo bem, isso é saudável, isso é necessário, mas pagar o crédito é mais necessário ainda, senão vira uma bola de neve enorme. Sim. O banco, se você souber utilizar, ele é o melhor sócio que você pode ter. Exatamente. O melhor sócio que pode ter. Mas tudo depende de planejamento. A Ana Luísa, como consultora, experiente nesse assunto, ela pode te ajudar, né? Você siga ela no Instagram, coloca o Instagram dela aqui de novo, que se você está pensando em fazer algum planejamento futuro, você entender que sua empresa precisa de uma organização, contrate uma consultoria especializada no seu assunto. Se caso acontecer o imprevisível, você chegar a um inadimplemento, contrate um profissional para gerir esse passivo para você não sofrer as consequências desse inadimplemento. A gente sabe, cobranças, você não vai ter acesso mais a crédito, negativação do nome da sua empresa, execução judicial, porque o banco executa. Exatamente. Né? O banco não vai deixar de executar esse valor. Bloqueio de bens, penhora, bloqueio de conta e penhora de bens. E agora, a mais recente, a decisão de suspensão de CNH, de passaporte ou outras decisões coercitivas, né? Não está privado só esses dois, não. Então, dependendo ali da realidade desse devedor, o banco ele faz alguns pedidos para poder realmente forçar esse devedor a fazer um pagamento ou uma renegociação. E isso acontece tanto na PJ quanto na PF, porque imagina só, a maioria de cada 10 pessoas, 8 querem uma casa própria. A gente tem, nós brasileiros, a gente gosta de ter casa própria. Então você vai lá e financia uma casa por 30 anos e você não tem uma reserva de emergência. Você pode pagar 28 anos, 29 anos e 11 meses. A casa não é sua. Então, em uma emergência, você deixar de pagar essa conta, já era. Sim. O banco vai lá e pega o que você pagou por muitos anos. E ele não tá errado não, tá? Porque ele te emprestou um dinheiro, mas você fez o compromisso de pagar. Sim. E às vezes você não paga. E aí entra a questão até é sempre a falta de planejamento, né? E literalmente isso. Por quê? Porque a gente poderia ter evitado essa situação. Claro. A gente poderia estar pagando corretamente, ou renegociar, ou reparcelar. Tomar uma atitude antes de acontecer o pior. Ana Luísa, vou entrar numa polêmica aqui agora, que você falou agora de financiamento imobiliário. Alugar ou comprar um imóvel? Essa é a pergunta de ouro, né? Uma pergunta do milhão. Isso é muito engraçado. Por quê? Porque toda estratégia, ela precisa ser analisada individualmente,
né? Por quê? Se você tem 400 mil reais, você fala assim, Ana, eu quero comprar um apartamento e eu tenho 400 mil reais. Faz sentido eu descapitalizar você 100%, deixar você zerado para comprar um apartamento? Na minha opinião, não. Lógico eu acho que não. Descapitalizar assim, dessa forma, acho que não é a melhor saída, porque no meu caso eu me sentiria inseguro. Extremamente inseguro. Se acontece uma emergência, como é que você vai lidar? Até que você consiga vender esse apartamento para você captar o dinheiro, para você ir lá e resolver um problema emergencial, não faria sentido, né? Mas qual que é a ideia do financiamento? Se a gente conseguir pegar um financiamento mais barato do que a taxa que a gente consegue investir, faz sentido pegar o financiamento. Seja um financiamento, seja um consórcio, né? Qualquer estratégia de aquisição de bens, ela funciona assim. Então, o crédito, ele tem que estar mais barato do que o dinheiro que você coloca para investir. Se você tem 400 mil reais hoje para colocar a uma taxa de investimento de 15% e o banco está te cobrando 10%, para que você vai quitar o seu apartamento à vista? Não faz nenhum sentido. Então, isso é muito individual, né? Quanto que a pessoa tem, qual que é a capacidade de poupança dela, quanto de parcela que ela consegue pagar, né? Quais estratégias que a gente tem hoje no mercado, porque não é só financiamento. Então é muito individual, mas a conta não é tão simples quanto parece, né? O ideal seria que a gente conseguisse guardar um volume maior de dinheiro, pagar o aluguel, juntar o resto, investir, para depois, daqui a alguns anos, a gente conseguir comprar apartamento à vista. Mas é um universo um pouco mais inacessível, né, vamos dizer assim, são para poucos. Mas se a gente tiver uma assessoria, fica tranquilo analisar, né? Fica tranquilo. Até porque aí a gente vai estar de olho em taxas. Melhorou uma taxa, a gente pode portabilizar um financiamento. A gente pode quitar de uma forma, juntar o dinheiro em paralelo em uma carteira de investimentos e quitar. Sim. Ou então a gente pode deixar correr por 30 anos. E essa assessoria, ela é médio prazo, é longo prazo? Como é que funciona isso? É sempre a longo prazo. Por quê? Porque uma hora você quer comprar apartamento, a gente quer aposentar, você viajou no final do ano que vem você não vai viajar mais, não? Vai, sim, né? Você compra uma casa, você já tá pensando na outra. Você quer trocar de carro, você quer estudar seus filhos. Antes você não tinha filho, agora você tem. Então muda toda a estratégia do planejamento. Então o interessante da consultoria é que ela é igual um personal. Se você vai 3 meses, depois você para, resolveu muita coisa não. Entendi. Mas contínuo. a longo prazo é contínuo. Ah, legal. Isso que é interessante. E ali a pessoa, durante esse período que está sendo assessorado, podem vir novos planos, novos planejamentos. Exatamente. Que legal, eu tudo não sabia. Parece uma coisa, você trocou de trabalho, né? Você teve um filho que antes não estava no planejamento, a sua mãe está precisando de uma ajuda, né? Então a gente tem inúmeros planos mesmo durante a vida. A gente nunca vai estar paralisado. Mas se você está paralisado, realizou tudo o que você quer e não tem mais nada, você não almeja mais nada, tem alguma coisa errada na sua vida. É inerente ao ser humano, né? Inerente. Inerente ao exatamente. Ser humano. Isso tanto para pessoa física e pessoa jurídica. A mesma coisa. Ah, que legal, cara. Não sabia de verdade. Muito legal. Ô, Ana Luísa, voltando aqui àquela questão que a gente estava conversando anteriormente, a pandemia ela durou muito tempo, né? Foram o quê? 24 meses por aí? Mais ou menos isso, né? Quem não estava preparado quebrou rápido. Quem estava mal preparado, ali da metade para a reta final, não aguentou, né? Essas pessoas acumularam débitos. Débitos desses, inclusive esses débitos são débitos bancários. Somente essa má preparação foi o causador de tantos danos, principalmente nesse pós-pandemia. Por que eu falo isso? Porque o escritório ele teve um boom de clientes, principalmente nesse período pós-pandemia, que a gente começou a ver realmente como é que é aquela palavra? Os efeitos colaterais, né? Do pós-pandemia. Então, por exemplo, vamos desenhar um exemplo que me veio aqui na cabeça de um cliente. Ele fez alguns contratos bancários, fez um planejamento, né? Mas ninguém estava esperando essa pandemia e nem esperando que essa pandemia durasse tanto tempo. Por quê? O que basicamente o empresário faz? Ele faz um planejamento, ele faz uma previsão daquela receita pós os investimentos e percebe que o que ele vai conseguir ganhar a mais dá para pagar o seu financiamento, o seu empréstimo bancário e ao mesmo tempo lucrar mais. Só que aí, do nada, pum, lockdown. Somente, e aí veio, né, logicamente, as dívidas, porque o cara não conseguiu se estabelecer. Fechou o comércio, como é que faz?
E aí, somente essa má preparação foi o causador? Você acha que tem algo a mais nisso? A pandemia foi um ponto muito fora da curva, porque por mais bem planejado que você estivesse, era impossível prever uma pandemia tão enorme como foi, né? Os danos foram enormes, tanto psicológicos quanto físicos, né, financeiros. Então foi um aspecto muito fora do comum. Então, por mais bem planejado que o empresário estivesse, ele sofreu com a pandemia, né? Por mais reserva de emergência que ele tinha, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, ele teve que lidar com uma situação muito fora do comum, né? Porque se você está com o seu comércio fechado, como que você efetua uma venda? Se você não consegue encontrar o seu cliente para conversar e entender o caso dele, como que você vai efetuar um contrato? Muitas coisas conseguiram ser resolvidas online, mas não todas, né? Então, o pós-pandemia é que veio acumulando aquele tanto de coisa que aconteceu durante o período pandêmico e que a gente viu a consequência só depois, né? Que é quando, às vezes, estava dando para segurar o empréstimo, mas aí acumulou muito, virou uma bola de neve enorme, e aí tem que entrar com a renegociação. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque tem que pagar, não vai, porque o banco vai cobrar, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. E muitas vezes acaba saindo da pessoa jurídica e indo para a pessoa até física. A gente chama isso de despersonificação da pessoa jurídica. Exatamente. É onde o credor ele pode cobrar dos sócios da empresa, depende de cada caso. Mas eu não quero entrar nesses temas muito técnicos aqui agora, porque senão vai ficar chato o papo, né? Ana Luísa, eu vou falar uma coisa que aconteceu com a gente. A pandemia não tem precedente, né? Foi algo, muitas pessoas morreram. Eu não estou aqui de forma nenhuma, gente, falando positivamente algo da pandemia, mas foi uma realidade. O que a gente viu muito foram as empresas que já estavam iniciando, se preparando para o online, elas cresceram bastante. Foi o caso da Souza Advogados. A gente já estava no online, a gente já tinha previsto que em 10 anos esse online iria crescer, só que a pandemia acelerou esses 10 anos. Então foi aí que houve um crescimento. Hoje a gente está com mais de 3 mil clientes, atuando no Brasil inteiro. Isso é uma realidade. Você acha que essas empresas que já estavam caminhando para esse futuro e se depararam que aquele futuro se tornou realidade, elas se salvaram? Elas tiveram mais probabilidade de se sustentar na pandemia, né? Porque o processo de adaptação ele é lento e a gente teve que se adaptar muito rápido. Muito rápido. Nós não temos, o ser humano ele não foi criado para tomar esse tipo de decisão, né? A gente demora para poder reestruturar e de uma maneira tão rápida. Então quem já estava no meio do caminho acelerou e foi muito mais rápido. Mas nós, de maneira geral, que prestamos consultoria, a gente conseguiu lidar muito bem com essa situação, né? Por quê? Porque uma consultoria ela pode ser feita online, à distância, sem perder nenhuma qualidade. Você consegue fazer uma reunião com o seu cliente na plataforma online e tá lá atendendo ele, entendendo todas as situações de forma muito natural, né? Então a gente que já estava preparado para a tecnologia, a gente deu um passo na frente muito mais rápido. Eu vejo que o mercado mudou demais. Agora também o ChatGPT, acredito que vai ser também mais um ponto de inflexão, né? Eu ainda não entendi muito bem a plataforma, mas pelo que a gente tem percebido, eu participo de muitos grupos de mastermind e já tem pessoas que já têm utilizado, principalmente para fazer pequenos textos, alguns pequenos artigos. Acho que essa plataforma tende a ser outro boom, né? Nessa questão do digital. Mas é isso. Ana Luísa, investimentos. Vamos falar de investimentos agora, né? Assunto bom. Assunto bom, ganhar dinheiro, pô. Isso aí, ganhar dinheiro, multiplicar. Lu, quais são os investimentos que a gente tem hoje no mercado? O que você, na sua experiência, né, recomenda, assim? Eu sei que não existe receita de bolo, lógico que não, mesmo porque isso vai variando, né? Mas explica para quem é leigo, como eu só invisto na Souza, na minha empresa, sério, eu invisto na empresa, no crescimento dela mesmo, né? Mas eu como leigo, assim, que eu não invisto mesmo, tem um CDI ali, só um dinheirinho guardado ali que eu resgato. Reserva de emergência. Tem ali quietinho só, mas não tem nada, não me exponho muito ao risco, porque eu não entendo. Porque se eu parasse para estudar ou ter uma consultoria, acredito que poderia investir mais. Mas para as pessoas que nos assistem, que não têm a mínima noção,
que você fala assim? Dá uma introdução pra gente, quais são as possibilidades e tal. Hoje no mercado a gente tem um universo enorme de renda fixa, né? Que é quando a gente tem uma exposição ao risco menor, que é exatamente para quem ainda não tem conhecimento, está começando, não se assustar ali com o mercado. O mercado é muito sensível, né? Então nós temos hoje inúmeros investimentos de renda fixa que o risco é muito pequeno, vamos dizer assim. Não existe risco zero, tá? Não existe no mundo risco zero, mas de toda forma a gente tem uma segurança muito maior na renda fixa. Mas o principal investimento que a gente tem que parar para pensar é o que você quer fazer com esse dinheiro? Porque muitas pessoas, isso é até engraçado, chega para mim e fala assim, qual o melhor investimento que tem hoje? Eu falo, vamos inverter a pergunta? O que você quer fazer com o dinheiro? Eu quase te perguntei assim. Mas Quase. Quase que te perguntei dessa forma. E é engraçado, porque não adianta a gente pegar um investimento excelente, colocar ele num tempo, por exemplo, para você resgatar daqui 5 anos, só que você quer trocar de carro daqui 3. Sim. Então o que aconteceu com o seu dinheiro? Ele está mal investido. Então ele pode estar até rentabilizando bem, mas ele não vai servir para você. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, e geralmente as pessoas chegam primeiro com o investimento até iniciado para depois pensar o que quer fazer com o dinheiro. Mas é o inverso que a gente tem que pensar, né? E o primeiro estudo é sem dúvida a reserva de emergência. Não tem jeito. Rende pouco. Será que é necessário mesmo? A pandemia veio nos mostrar e está escancarado aí até hoje as consequências de uma não reserva de emergência. E a poupança? Já era, né? Isso aí não existe mais. A poupança, ela está perdendo espaço. Ainda é o investimento preferido dos brasileiros. Mas ela não rende menos que a inflação? Não é uma coisa simples assim? Sim, hoje ela rende abaixo da inflação, né? O que acontece? A poupança, ela segue a taxa Selic, tá? Então hoje, a gente ter um investimento no Tesouro Direto, por exemplo, ele está rentabilizando mais do que a poupança. E quando a gente fala assim, você está perdendo dinheiro quando você coloca o dinheiro na poupança, o que a gente está querendo dizer? O seu dinheiro está rendendo menos que a inflação. Está perdendo valor. Valor de compra, é isso? Exatamente isso. Então, por isso que hoje a gente tem outras possibilidades, ainda há muita resistência do brasileiro em sair, tá, da poupança. A gente ainda é o maior investimento do Brasil. A gente ainda tem muitas pessoas com potenciais melhores de rentabilidade. Mas às vezes está ali no medo, né? Ainda não tem o conhecimento. E o medo, ele vem por causa da falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Né? Então, se você não entende nada, para que você vai colocar, né, o seu dinheiro ali? Claro. Então, o primeiro passo que todo mundo tem que ter é a estrutura de uma reserva de emergência. Não tem para onde fugir. Legal. Como é que a gente monta? Como que monta uma reserva de emergência? Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui X, vamos supor, 10 mil reais, 100 mil reais. Qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer para fazer essa reserva de emergência? O que ele tem que estudar alguma coisa? É algo muito complexo? É muito simples, na verdade, né? Como eu disse, a consultoria ela é muito individual, mas uma receita mais geral funciona basicamente da seguinte forma. Se você tem ali um custo de vida em X, a sua reserva de emergência ela tem que ser superior ao seu custo de vida. Em quantas vezes? No mínimo 6, receita básica. Mas o que influencia para a gente colocar 12 ou colocar 20, 24 vezes o seu custo fixo? Depende muito, por exemplo, quantas pessoas dependem de você hoje para sobreviver? Porque uma família, ela não é só você, são seus filhos. Então a gente está colocando um risco muito maior. Porque se você precisar trabalhar muito, precisa trabalhar o dobro que você trabalha hoje, porque você está passando por um período de queda, por exemplo, do seu rendimento, tudo bem. Mas como que os seus filhos vão trabalhar? Ou como que você vai deixar de pagar o plano de saúde da sua mãe? Então, uma coisa básica que a gente não pode esquecer quando a gente estrutura uma reserva de emergência é quantos dependentes tem hoje na sua vida financeira. Então, se você tem um dependente, é um valor. Se você tem 5, é outro valor. A gente precisa levar em consideração isso. É um fator muito importante. Mas, basicamente, se você tiver ali no mínimo 6 vezes o seu custo de vida total, já está um bom começo. Então eu vou pegar as minhas despesas vezes 6. Vezes 6. Então se eu tenho uma despesa ali de 3 mil reais, 3 vezes 6 dá 18 mil reais. Deixa esses 18 mil quietinho. Se caso acontecer,
Você consegue resgatar. Esse resgate é rápido? A gente precisa deixar esse dinheiro em um investimento que tenha liquidez diária. Ou seja, aconteceu, eu preciso ir lá e sacar o dinheiro, rapidamente. Esse CDI mesmo que tem o meu dinheirinho lá, é tipo isso. Se ele for na verdade, você deve ter um CDB que está rendendo 100% do CDI com liquidez diária. É o investimento correto. Vou fazer uma consulta aqui de graça. Espera aí que eu vou abrir. Vou te mostrar. Não, eu acho que seja isso. Por que eu coloquei aqui? Justamente porque me falaram que era mais seguro. Mas eu acho que tá rendendo pouco. Você consegue ver aqui se eu abrir assim? Deve estar rendendo mais ou menos 1% ao mês. Dá uma olhadinha pra pegar. Aí, gente, fazendo consultoria aqui. Consultoria gratuita. Isso aí eu comecei em outubro. Será que tá rendendo pouco, não? Não, tá bom. Tá legal? Tá legal. Deixa aí. Mas é bom esse investimento tá rendendo. Esse banco não quebra não, né? Não quebra. Ele pode quebrar, tá? Mas a gente tem uma segurança que chama FGC, que em caso de quebra, ele te assegura até R$250 mil por CPF. Ah, legal. Então, quando o banco quebra, por isso que instituições bancárias são bons lugares de você colocar o seu dinheiro da reserva de emergência. Sim. Porque a gente tem uma segurança. Quebrou, o FGC vai entrar e vai te reembolsar esse dinheiro. Beleza. Nós estamos falando de reserva de emergência. Se essa pessoa ela tem um apetite maior ao risco. Reserva de emergência não pode ter risco. Não pode, tá? Não pode. Então, a reserva de emergência. Então, eu tenho outro dinheiro. Ana Luísa, eu tenho dinheiro. Mas eu acho que esse dinheiro aqui eu posso me arriscar mais. Uhum. Aí a gente vai pra onde? Vai pra Bolsa de Valores? A gente pode ir para fundos de investimento, né? Que é um passo antes da Bolsa de Valores. A gente pode investir diversificação, né? Pode colocar em fundo de ações, em fundos de investimentos de multimercado, em fundos de renda fixa. Ou pode ir direto na Bolsa de Valores mesmo e comprar ação da empresa, que é o ponto mais estruturado de investimentos, né? As pessoas acham que se você assistir um vídeo no YouTube e copiar a estratégia da pessoa, você está assegurado que aquela pessoa teoricamente está estudando. Mas não funciona assim. Sim. Né? Então a gente precisa estruturar uma carteira de investimentos que tenha o seu perfil de risco, né? Que tenha investimentos não correlatos, porque se um subir, todos sobem, se um cair, todos caem, não faz sentido. Sim, não faz. Né? Então você está diversificando algo, se você está achando que está diversificando, mas não está. É expor um pouco na moeda internacional, é importante. Eles falam para explorar os dois, né? Um pouquinho. Tem que explorar um pouco os dois. Né? Até para a gente garantir ali, a gente precisa elencar os riscos. Né? Então tudo numa consultoria financeira, o que a gente leva em consideração? O risco. Né? Qual que é o risco que a gente tem aqui de dar errado? Né, porque a gente precisa levar em conta o risco, tanto o apetite de risco do cliente, quanto também quais riscos que ele está exposto na vida dele. Né, eu sou empresário, meu risco é um pouco maior do que se eu for, por exemplo, um funcionário público. Ah, não, eu não tenho filhos. Ah, beleza, é um risco menor do que eu tenho 3 filhos. Ah, não, eu tenho uma mãe que depende de mim, ela não tem aposentadoria. É um risco maior do que se você não tem. Eu entendi, então, que o investimento ele tem que ser algo benéfico para a pessoa e não maléfico, né? Para levar ela à ruína, por exemplo, né? Jamais pode ser um investimento estruturado. De maneira ruim. Então não precisa ter medo. Não, de forma alguma. Por isso que existe assessoria financeira. Né? E dentro da consultoria financeira, a gente tem assessores que fazem esse trabalho de mercado mesmo, que vai lá, vai montar a sua própria carteira, vai acompanhar isso, vai casar com a consultoria do tipo, precisa desse dinheiro aqui em tal data. Sim. Então, a gente precisa desse investimento para esse perfil. Então, é uma coisa casada à outra, a gente não separa isso. Legal. Nossa, que legal. É uma forma bem estruturada, a gente faz tudo, a gente chama de consultoria 360 graus. Sim. Que é literalmente pegar todas as esferas financeiras da sua vida e estruturar a melhor estratégia para cada coisa. Então, é um trabalho 100% imparcial, porque a gente não pode é antiético oferecer um produto próprio. Por quê? Porque você confia 100% em mim. E eu estou te influenciando a comprar uma coisa que é minha. Não faz nenhum sentido. Faz sentido. Então tem que ser um trabalho 100% imparcial, onde eu vou pegar cada esfera da sua vida, estruturar um plano de ação e o melhor investimento para ele. Eu gostei, rendeu bastante. Ana Luísa, tem como investir com pouco dinheiro? Vou melhorar a pergunta. Posso transformar essas pessoas endividadas em futuros investidores? Com certeza, com certeza. Na verdade, esse é o maior desafio, né? Porque quando a pessoa está endividada, o que ela precisa trabalhar primeiro?
É pagar a conta. Pagar as contas. Então ela precisa ter uma coisa muito básica, que é a tal da disciplina. Ela precisa entender que, primeiro, ela vai levar um bom tempo para estruturar primeiro as contas. Depois de estruturado, o fluxo de caixa estar realmente balanceado, que ela vai conseguir começar a investir. Tá? Às vezes nem precisa esperar pagar a dívida não, tá? Porque enquanto ela está pagando dívida, ela precisa e deve, por exemplo, estruturar a reserva de emergência. É outro ponto que eu volto. Né? Por quê? Porque se você está com uma dívida e está sem reserva de emergência, o que pode acontecer com essa dívida? O quê? Piorar. Ah, tá. Você pode não pagar. E aí, continua virando uma bola de neve. Sim. E outras emergências podem acontecer na sua vida. E aí? Né? Então, essa estrutura de planejamento é uma estrutura hiper difícil de fazer. Porque a pessoa ela tem que ter disciplina e ela precisa entender que ela tem que fazer o planejamento. Será que essa pessoa não tem, por exemplo, de mudar o mindset, a mentalidade? Com certeza. Fazer um trabalho de mudança de mentalidade. Porque, assim, é difícil, acredito que seja, né? É difícil, lógico, passar por essa situação, mas também é difícil essa pessoa ter a consciência de se reestruturar, de muitas vezes abaixar o padrão de vida, né? Exatamente. Igual fala, tem que escolher a dor, né? Qual dor que você prefere ter? Prefere a dor do endividamento ou a dor de resolver esse problema e você viver uma vida tranquila? Basicamente isso, né? Exatamente, você falou tudo. Né? A pessoa ela tem que estar disposta. Se você não estiver disposto, você não vai sair do lugar nunca. Tá? Então não adianta contratar o melhor profissional, a melhor consultoria, a melhor assistência, se você não está disposto. Fazer a sua parte. Fazer a sua parte. Poxa, muito bacana. Bom, Ana Luísa, a gente passou aqui, falamos sobre a questão do superendividamento das pessoas físicas, passamos também sobre questões de educação financeira, falamos dos empresários, os efeitos da pandemia. Cara, gostei muito do bate-papo sobre investimentos, porque foi assim, pra mim foi muito bom, porque eu realmente não tenho muita noção dessas coisas. Então, assim, a gente tá chegando mais no fim aqui do nosso bate-papo. Pra gente finalizar, deixa uma mensagem para quem nos assiste, né? Essas pessoas que provavelmente estão passando por alguma situação, ou que queiram realmente ter uma assessoria, né? Deixa o seu Instagram, o Instagram da W1. Fala para esse pessoal. Vamos lá. Gente, não tenha medo de estruturar um planejamento estratégico da sua vida, tá? A primeira decisão, ela tem que ser feita internamente com você. A partir do momento que você quer realizar os seus objetivos financeiros, eu vou fazer de tudo para que você consiga realizá-los. Né? Uma estrutura de uma consultoria funciona exatamente assim. É a minha missão de vida conseguir com que vocês conquistem os objetivos financeiros de vocês. Não percam a fé, tá? A educação financeira, ela tá tendo um movimento muito interessante e a gente tem hoje muito conteúdo, muita educação financeira aí no YouTube, nas redes sociais também, tá? Então sigam o meu Instagram, Consultora Camel, lá eu produzo conteúdo também sobre educação financeira e conte comigo com o que vocês precisarem, tá? Só me chamar lá, bate um papo, a gente faz uma conversa que eu ajudo vocês a estruturar melhor a vida financeira de vocês. Perfeito, só mandar um DM pra ela, falar assim, eu te vi lá no Souza Cash. Exatamente. Viu, galera? Ana Luísa, eu queria te agradecer imensamente por você ter topado esse bate-papo conosco, foi muito enriquecedor, fiquei muito feliz de você ter aceitado. Esse podcast é um sonho que já estava algum tempo engavetado, mas eu tive pessoas que me motivaram a colocar. Eu sei que é cansativo, às vezes a gente, né, tem que vir viajar e a vida da gente é uma loucura, mas é com muita alegria mesmo que eu te recebo aqui, te agradeço imensamente, tá? É um prazer enorme, conte comigo, mais pra frente você precisar, ou de qualquer outra assessoria, estamos aqui pra isso. Tamo junto. Pessoal, segue a Ana Luísa lá no Instagram, tá? Vai estar na descrição também do nosso vídeo. E aí eu queria novamente pedir a todos vocês para se inscreverem no nosso canal, tocar no sininho, dá um like no vídeo, para que esse podcast ele chegue para o máximo de pessoas possível, para trazer informação leve, educacional, de forma simples, sem ser aquele bate-papo chato, tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Sigam novamente o meu Instagram, Thalisson Souza, o Instagram do Escritório Souza Advogados. E aí, o que vocês precisarem, só chamar a gente, a nossa equipe vai estar preparada para poder atender a todo mundo. Tamo junto, é só o começo, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!